A paz do Senhor, meus queridos. Eu estou gravando esse vídeo de madrugada porque aprendi com o Senhor, aprendi no dia a dia com os meus irmãos e amigos que de madrugada a coisa flui melhor porque a fila é menor, né? E mesmo que haja fuso horário no nosso país, mas a gente observa que muita gente dorme nesse horário, né? E quando a gente busca ao Senhor, a gente encontra realmente, como a Bíblia diz: buscais e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E eu estou impressionado, irmãos, com o que Deus tem feito na minha vida depois quando eu passei a buscar o Senhor. Você sabia que muitos crentes estão dentro da igreja, estão louvando com funções, às vezes pregando o Evangelho, e não tem consciência do que está fazendo? Eu estava ontem conversando com a esposa e falando, olha, tem muitas coisas pelas quais eu me arrependo de ter feito dentro da igreja. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas fora dos propósitos de Deus. Às vezes a gente está fazendo a obra do Senhor e fazendo coisas que nem o ímpio teria coragem de fazer. A gente fica pasmo quando a gente vê isso, porque a gente pensa que a pessoa é crente e ele já é santificado, mas nem sempre é assim. Mas eu não estou falando isso para denegrir a mensagem e nem o Evangelho. Eu estou falando isso para falar para você, para que você entenda que em todas as religiões, como fala assim, né, o português brasileiro, em todas as religiões há pessoas boas e há pessoas más. Isso depende do caráter da pessoa, né? Porque tem caráter que não foi moldado ainda. O nosso caráter, para ele mudar, a gente precisa dar lugar para Deus habitar nele, para Deus moldar ele. E falo uma coisa para vocês, não tem ninguém que molde um caráter melhor do que Deus, não. Tem vários deuses, mas só Ele pode mudar o caráter, né? Eu vou contar um breve testemunho da minha vida antes de falar o tema dessa mensagem aqui. O que Deus falou comigo, que eu estava preocupado com uma coisa e Deus falou. Mas antes, eu vou falar para você que está doente, com doença renal, e você não sabe como fazer. Eu habito aqui na região de Brasília, Distrito Federal, e eu fui acometido de uma pedra nos rins, né? Cálculo renal. Muita gente já deve ter passado por isso, sabe a dor que é, né? E eu conversando com os médicos, eles dizem, olha, no meu percentual, o médico falou assim, ó, no meu percentual que eu atendo, já dá com tanto de gente que eu atendo, eu faço um percentual, uma pesquisa que eu mesmo vou falar para você. 85 a 90% da população eu penso que tem cálculo renal. Só que a maioria desses cálculos, eles se dissolvem, eles saem na urina e a pessoa nem vê que teve, né? Outros acumulam e aí é onde dá o problema. O nosso corpo produz esse tipo de coisa, né? E os irmãos da igreja oraram, o pastor orou, e vários amigos oraram e decretaram a cura, né? E eu não fui curado disso, porque eu vejo assim que Deus tem os propósitos dele e nem todas as coisas a gente vai deixar de passar. Mas quem sabe um dia eu vou tomar posse dessa cura. Mas teve uma coisa que eu fui curado na hora.
eu estava tão preocupado porque eu não tinha plano de saúde, não tenho plano de saúde, né? Eu estou sendo cuidado pelo SUS, agradeço ao SUS de coração, né? Aos nossos governantes que ainda estão mantendo o SUS. Tem regiões que o SUS não existe, né? Como nos Estados Unidos. E eu vou falar uma coisa para vocês. A notícia não é boa quando ele diz que você vai passar por vários procedimentos doloridos, mas vai dar certo. E o meu medo era de passar por isso. Até hoje eu tenho muito medo de cair doente, de ficar improdutivo, porque acho que todo homem que é trabalhador, que é proativo, ele tem medo de passar por certas dificuldades, tanto na doença como escassez de trabalho, não poder fazer nada. Isso é o nosso medo, né? Mas nós que temos um Deus poderoso, aquela cura eu recebi na hora, que foi a cura da confiança. A cura ou seja assim, a cura por não confiar em Deus, por não se deleitar em Deus, né? E eu, quando a gente recebe uma oração de cura, nem sempre você recebe o conforto imediato. Mas tem coisa que você recebe imediato, né? Eu já vi Deus curar tumores, já vi Deus curar, inclusive essa cura que eu vi, que eu presenciei, o pastor pediu até um lenço, porque ele falou, olha, sua mão vai aparecer alguma coisa na sua mão. E a mão da pessoa ficava com um líquido, né? Aparecia um líquido na mão da pessoa, precisou de alguém dar um lenço para ela comprovar que realmente Deus é poderoso. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem duvida do poder de Deus e do poder que ele pode efetuar na vida da pessoa, essa pessoa ela precisa muito se converter. Porque nós estamos diante de um Deus poderoso que opera maravilhas que são quem está presenciando é que vê. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter fé pelaquilo que a gente não vê, né? E quando a gente fala assim, as pessoas até acham que a gente está, como diz, maquiando alguma coisa, contando coisa que não é, querendo convencer alguém. Gente, eu não preciso convencer o poder que Deus tem. Porque se eu confiar nele, ele é Deus. Se eu não confiar, ele continua sendo Deus. Só perde quem desconfia, né? Então eu não preciso aqui estar fazendo maquiagem nenhuma. E quando eu fui curado dessa preocupação, a pessoa que orou por mim talvez nem sabia que eu precisava dessa cura. E ele disse, você está sendo curado. E eu confiei nessa cura e Deus me deu, tirou aquele medo que eu tinha. Deus tirou, sabe o que? Eu estava já para cair numa depressão, porque eu cheguei no 7º andar na janela e falei, Senhor, o que vai ser de mim agora? Eu estou com esse problema, o que vai ser de mim? Como vai ficar minhas finanças? Como vai ficar minha vida profissional? E Deus me mostrou que eu tenho que confiar nele. Eu preciso confiar em Deus. E eu vou falar para vocês o versículo que falou comigo, que me confortou naquela hora, que comprovou a minha cura, que ajudou eu a ser curado. As orações eu tive. E aqui em casa vieram várias pessoas me visitarem, pessoas da igreja, pessoas amigas. Porque tem pessoas que a gente sente prazer em bater em nossa porta. Eu não sei se vocês já tiveram esse prazer, mas tem pessoas que a gente fica satisfeito quando eles batem em nossa porta, porque eles vêm trazendo a paz,
eles vêm trazendo o nome de Cristo, vêm trazendo a alegria de não ser pesado para ninguém. As pessoas que nos ensinam, as pessoas que trazem o Evangelho de Boas Novas para nós nunca esquecemos, porque essas pessoas não nos fazem mal. O Evangelho genuíno, ele nunca faz mal para ninguém. E o versículo, vou mostrar para vocês, porque eu tenho certeza que quando a gente vai falando, não vai mostrando, se torna um pouco cansativo, não é mesmo? O Salmo 55 e o versículo 22 diz assim, olha: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Vou repetir o versículo. Salmo 55, capítulo 55, o versículo 22 diz o seguinte, olha: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele susterá. Ou seja, se tu lançar o teu cuidado ao Senhor, tu não vai ficar preocupado mais, né? Nunca permitirá que o justo seja abalado. Ah, irmão, isso daqui fechou com chave de ouro a minha vida. Nós não devemos andar preocupados com as finanças, porque o Senhor cuida delas. Principalmente quando você oferta na casa de Deus, você dizima na casa de Deus. Irmãos, todos nós passamos momentos difíceis. E eu achei que eu nunca ia passar um momento de deixar de dizimar. Sabe aquele dinheiro que fica todo já comprometido, porque você, quando as contas chegam, você tem débito em conta e aí o que acontece? Não sobra nada. Então assim, eu já passei por esse momento difícil, né? E assim, graças a Deus, Deus não deixou faltar o pão de cada dia. Pelo contrário, nesses dias de escassez, foram os dias que nós fomos mais bem cuidados e se alimentamos melhor. Por incrível que pareça. Quando a gente fala isso, assim, as pessoas que têm grandes finanças e têm grandes, vamos dizer assim, que o numerário não faz diferença, ou então assim, tem um alto numerário que nunca sentiu escassez de nada, as pessoas devem dizer assim, rapaz, eu nunca vi uma mentira maior esse rapaz estando contando isso. Só que eu quero falar uma coisa para você. O cuidado de Deus, preste atenção no que eu vou lhe falar nessa frase, olha. O cuidado de Deus nunca é superado por nada nesse mundo. Porque o cuidado dele, quando vem com raiz, vem com estrutura. Não é por faltar o luxo ou faltar algo mais que dá insatisfação para a pessoa que está vivendo. Então, quando a gente vive um momento assim, a gente passa a observar que é muito gostoso estar sob o cuidado de Deus. Não tem nada melhor nessa vida a não ser cuidado pelo Senhor. Né? Isso aí eu falo assim de coração. E digo mais, se eu fosse contar todas as bênçãos, todas as coisas que me aconteceram durante a escassez, muitas pessoas iam até me chamar de mentiroso, porque eu já contei coisas que até na família a gente vê pessoas dizendo, olha, como essa pessoa mente, né? Como essa pessoa mente? Não é assim. Isso não pode acontecer, isso não tem condição de acontecer. Porque às vezes aconteceram coisas que a gente não falou para ninguém, mas você viveu aquilo, só você sabe que realmente isso é verdade. Irmãos, a verdade, quando a gente fala a verdade, muita gente diz assim, esse daí está falando isso só para alegrar, ele mesmo se engana, né? A Bíblia diz que aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si próprio. Mas quando você tem convicção daquilo que você viu,
quando você tem gratidão, eu consigo dizer, eu penso assim, para a pessoa que tem gratidão, uma vírgula é o suficiente para ele se alegrar. Não precisa de muita coisa, né? A gratidão a Deus é que nem o Salmo 23 diz. Diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele faz assim, quando ele diz nada me faltará, eu entendo que ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada eu vou ter falta, de nada eu vou sentir falta. Porque quando esse pastor está ao nosso lado, tudo o que acontece na nossa vida é momento de gratidão. Então o salmista quis falar isso, porque se você for observar na sua vida, muitas coisas vão lhe faltar. Muitas coisas, se você observar, vai lhe faltar. Mas quando o Senhor está provendo isso, está presente, o que lhe falta não faz muita diferença, porque logo, logo vai vir. Porque tudo acontece no tempo dele. Você sabe qual é a coisa principal assim que eu observo? Que as pessoas querem que as coisas aconteçam, inclusive eu. Eu falo as pessoas, mas nós somos humanos, né? A gente quer que as coisas aconteçam, tudo no nosso tempo. Se eu estou precisando de uma coisa, eu quero que ela aconteça rápido, porque se ela não acontecer, isso não vai me trazer conforto. Mas a Bíblia não ensina assim. Você sabe aquelas pessoas que andam buscando riquezas e já tentaram de tudo, abriram comércio, fizeram planos de uma coisa, de outra, e não acontece às vezes? Porque essas pessoas buscam sem a direção de Deus. Essas pessoas não pedem permissão a Deus não ouvem o Senhor falar. Por isso que elas vão e quebram a cara e nunca aprendem. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E você sabia que as pessoas pensam que esse amor às vezes pode existir dentro de nós fazendo essas coisas. Eu vou contar o testemunho de um amigo que ele disse, olha, no meu trabalho eu estava em um horário que não podia ir para a igreja. Não podia congregar e aquilo me dava uma sede. Olha, para você que não congrega, esse é um recado para você. Ele estava nesse horário que não podia mais congregar, não podia mais ir à igreja com a sua família. E no íntimo dele ele disse que falou, olha, Senhor, se o Senhor me mudar de horário, eu vou passar a congregar, louvar o teu nome de novo junto na congregação, porque isso está me fazendo muita falta. E alguns meses depois, o chefe dele chegou e falou assim, olha, você toparia mudar de horário? Está tranquilo para você? Aí ele disse, mas que horário? Ele falou, do horário tal ao horário tal. Ele disse, oh, isso para mim vai ser ótimo. Muito modesto, né? Isso para mim vai ser ótimo. Pois é, então, a partir de semana que vem você já vai estar nesse novo horário aí. Irmãos, esse Deus, não caçoe com Deus não, filho. Eu falo assim, que sou um pouco nordestino, eu digo, rapaz, não tenta medir força com Deus não, que você vai se arrepender, rapaz. Para Deus não trabalha com coisa pequena, não. Deus trabalha, eu digo que os caminhos que Deus trabalha são os caminhos mais difíceis que existem na face da terra. Porque Deus não trabalha com ocasião, Deus trabalha sempre, ele é muito longânimo com as coisas, os planos dele são coisas assim. Para você ter uma ideia, o Senhor disse, haja luz e houve luz. É só haja, ele só falou, haja luz, haja terra, haja mar, haja peixe. Rapaz, a coisa é bem mais do que a gente
pode mensurar, né? Mas como eu falei que o nosso papo de hoje não foi bem isso que a gente falou, isso aqui foi só um resumo do que Deus faz na nossa vida. Esses dias eu estava muito preocupado porque um grande amigo nosso, do coração mesmo, do peito, ele se chateou por alguma coisa, né, com a nossa amizade. Às vezes você pede uma coisa, como eu disse, a gente quer que aconteça na hora. E essa pessoa me mandou um zap e eu não pude responder na hora. Essa pessoa se chateou demais, porque às vezes a gente se chateia mesmo. A gente se decepciona com nossas amizades, né? E essa pessoa ficou muito chateada porque eu não pude responder na hora. Todos nós, gente, a gente tem nossas ocupações. Todos nós temos problemas para resolver. As nossas diligências não são eficientes para a gente simplesmente chegar e resolver uma coisa também na hora. Às vezes a coisa demora. Às vezes você enfrenta dificuldades na sua vida e essas dificuldades, ela vem pela labuta do dia mesmo. Eu não pude responder na hora, esse amigo ficou muito chateado, me mandou uns desaforos no zap, né? E eu fiquei, oh Deus, uma amizade tão boa. E a pessoa jogar fora assim, né? Disse que eu não valorizava ele. Muitas coisas desagradáveis, né? E eu não revidei. Falei, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Eu não vou ficar preocupado com isso, não. Mas eu dei dormir, chegou a noite, eu dormi. E no meio da noite eu amanheci preocupado, né? Porque quando a gente perde alguém que não é do nosso rol de amizades, a gente perde uma pessoa assim, normal, a gente não sente muito. Mas quando você perde um amigo do peito, que você gosta, por alguma coisa, ou que você desgosta ele, a gente fica preocupado, né? Porque às vezes a gente decepciona as pessoas. Às vezes realmente a gente está num lugar, precisa ir para outro. A vida é assim. Não é porque você mudou de um lugar, você decepcionou alguém e que tal que a vida vai, né? Então assim, a gente decepciona e é decepcionado, mas a gente no Senhor, a gente reconstrói a vida. Siga seu caminho, né? Tente fazer coisas boas, mas se você fez uma coisa mal, decepcionando alguém, isso também não é para que você seja condenado. A gente não pede isso. Pede que você seja feliz, siga a sua vida, mas como eu falei, a gente se decepciona com as pessoas quando a gente coloca essa pessoa no coração, a pessoa fala coisa, né, que você não queria ouvir aquilo. E eu fiquei preocupado. Eu falei, Senhor, como que a pessoa que é amigo fala uma coisa dessa da gente, né? Atribui coisas que a gente nem pensou, atribui coisas que a gente não nem tentou em fazer, nem. Então assim, a gente fica preocupado. Aí eu vim para o quarto de oração, abri a Bíblia, como sempre, eu vou ler aqui. E eu não gosto, irmãos, de coisa repetida. Eu vou sempre abrir nos Salmos, eu vou sempre abrir, você sempre ler Salmos. Salmo para mim, então a Bíblia tem 66 livros, né? Aos pastores aí que gostam de repetir coisas. Nossa, eu fui fazer uma visita uma vez, numa certa cidade, eu passei um mês nessa cidade, o pastor lendo a mesma referência, todo culto de doutrina ele lia a mesma referência e tudo. Gente, a Bíblia é muito extensa, você não precisa estar repetindo as coisas. Coisa repetitiva eu tenho dificuldade com isso, né? Eu já penso logo que está faltando repertório ou então a pessoa não está buscando, porque o nosso dia a dia nós temos muito problema. Traz uma mensagem de acordo com o que você está vivendo. Aí eu abri a Bíblia, como sempre,
E o Senhor falou comigo, a carta, segunda epístola do apóstolo São João, logo no capítulo 1, e os versos 9, 10 e 11, que fala assim, olha, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina, ou seja, aquele que não persevera no ensinamento de Deus, no que ele aprendeu, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, aqui está a chave de ouro, como diz a história, né? Se alguém vem ter convosco, ou seja, se alguém procura conversar com vocês e não traz esta doutrina, não traz esse ensinamento, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Quando os pregadores falavam que a Bíblia tem resposta para tudo, a gente fica, a gente fica impressionado. Mas será que ela vai ter problema? Será que ela vai ter resposta com esses probleminha que a gente tem? Irmãos, e tem. A Bíblia tem. Eu confirmo que ela tem resposta. Aí a gente pensa, puxa, mas será que não foi uma casualidade? Será que não foi uma coincidência, né? Foi uma coincidência muito grande você ler exatamente no que você estava precisando. E tem gente que critica quando a gente abre a Bíblia. Peraí, eu vou abrir a Bíblia aqui, vou procurar um versículo aqui. Mas não, você procura uma carta, você diz, eu vou ler essa carta. E aí ela fala contigo no que você está precisando ouvir. A palavra de Deus, eu achei que Deus só falava com a gente através das profecias, assim, audível, né? Porque tem o dom de profecia e Deus fala comigo demais sobre isso, né? E eu não cria até então que a palavra do Senhor, essa Bíblia, falasse com a gente dos problemas do dia a dia. Então, se você está vivendo isso, eu quero dizer para você e reforçar a sua fé, que quando você estiver assim, você se reserva, vai buscar a Deus e ler a palavra dele, que você vai achar conforto para a sua vida, né? Assim como eu achei. Então eu quero desde já agradecer essa rica oportunidade de estar falando do Evangelho, de contar um pouco, né, da minha vida secular, da minha vida espiritual, do que Deus tem feito na minha vida, né? E sempre quando eu estou falando de Deus, muitas pessoas dizem, olha, eu não sei qual é o propósito desse rapaz de estar falando isso, porque muitas pessoas já me falaram, olha, você não tem o dom da palavra, você não tem dom para estar pregando. Realmente, eu não tenho dom de pregar, né? Mas eu tenho o dom de falar daquele que fez maravilhas na minha vida e que pode salvar você. Você que está me ouvindo, que não conhece o Evangelho, eu quero falar uma coisa para você. Você só está retardando as bênçãos que Deus pode te dar. Procure uma igreja. E aí tem outras pessoas que dizem, eu não me vejo. Eu não me vejo assim numa igreja, buscando que nem vocês. Vocês tiram o tempo, são fanáticos. Tem que estar todo dia na igreja, tem que estar buscando a Deus. Tem que estar... Deus não quer isso não, Deus não quer fanatismo não. Deixa eu só dar um exemplo para você. Eu estou usando um celular e esse celular sem carga ele não tem valor nenhum para mim. Um iPhone de 10 mil reais que muitas pessoas têm, ele não tem valor nenhum se ele não tiver carga. O seu automóvel, pode ele ser elétrico ou pode ser híbrido normal, ele não vai andar sem o combustível. Então, eu considero a igreja, a casa de Deus, como uma recarga de celular. Uma recarga da nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Eu nunca vi a pessoa ir para a igreja e não ser abençoada, não ter sabedoria de Deus. A não ser que ela não deixe. Eu abro aqui um parênteses, como eu comecei esse vídeo falando sobre as pessoas que estão na casa de Deus fazendo coisa errada, porque essas pessoas não se deixaram ser moldadas ainda. E digo uma coisa para você, a gente nunca termina de ser moldado. A gente nunca termina de ser ensinado. Isso só termina quando você descer ao túmulo e for viver na outra vida. Aí, lá você vai ter uma vida perfeita. Mas até enquanto você estiver aqui na Terra, você vai fazer coisas boas e coisas erradas. Porém, quando você está na casa do Senhor, você vai diminuir essas coisas erradas. Por incrível que pareça, vai estar diminuindo essas coisas erradas. Elas passam a existir na sua vida, não totalmente cessado, mas você vai diminuir muita coisa errada que você fazia. Você que pedia emprestado e não devolvia. Você que comprava desordenadamente e não conseguia pagar. Você que pedia, vamos dizer assim, estava junto aos agiotas. Deus vai te ensinar a você sair dessa. A palavra dele vai ensinar você a sair dessa. Você que aluga, quando sai, detona o imóvel todo, defrauda as pessoas dessa forma, Deus vai ensinar a você dar do que receber. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Isso aí se enquadra nisso. Voltando a esse assunto de alugar, trabalho com serviços autônomos e eu reformo casa, reformo lojas, né? Porcelanato, cerâmica, a gente quebra, instala, hidráulica, elétrica. E quando, uma certa feita, eu fui convidado para reformar uma kitnet, e essa kitnet estava toda riscada, as paredes riscadas, não tinha chuveiro, não tinha lâmpada, essas lâmpadas baratinhas de madeireira que a gente compra, até aquelas lâmpadas não tinha. As tomadas deixaram todas os fiação para fora, disjuntores. Só não, a caixa de disjuntores não, por incrível que pareça, a caixa de disjuntores estava intacta. Eu acho que a pessoa que tirou ficou com muito medo de mexer lá. Desligou os disjuntores e tiraram as tomadas da pia. Sifão da pia estava fora, tinham tirado. Até portas do armário da pia estavam quebradas, riscadas. O piso da casa, como que tivesse batido ferros. Tive que trocar o piso da casa inteiro. As portas sem chaves, arrebentadas. Maçanetas não existia, só por um lado, o outro lado sem maçaneta da porta. Enfim, aquela casa estava deteriorada. Uma kitnet bonita, de andar, estava feia, como que tivesse passado um furacão ali. Box do banheiro, como era acrílico, todo quebrado, como que tivesse pinicado o box do banheiro. A pia do banheiro, essas pias de porcelana, quando bate alguma coisa, faca, alguma coisa, elas ficam toda feia, né? Torneiras trocadas, levaram umas, deixaram outras. Se abria água, era água para todo canto, né? E eu perguntei, naquela ocasião, eu perguntei se fazia tempo que a kitnet estava assim. Não, essa kitnet foi alugada por 8 meses, 6 meses. E a pessoa só me pagou os primeiros meses depois. E aí ele completou. E essa pessoa que alugou é crente.
quando falou assim, eu falei, não, essa pessoa não é crente. E o dono do imóvel, ele é ateu, não cria em Deus. Eu falei, olha, essa pessoa aqui que alugou isso aqui, ela não é crente. Ela se passa por crente. O crente não faz isso porque eu sou crente. Eu não tenho coragem de fazer isso. Então ele ficou assim, você é crente? Eu falei, sou crente na pessoa de Jesus com muito orgulho. E eu não teria coragem de fazer uma coisa dessa aqui. Porque o crente, quando ele faz negócios, ele faz negócio para agradar a Deus e não ao homem. O crente, quando ele pega um serviço desse aqui, ele coloca tudo no papel que nem eu coloquei para o senhor e vou deixar conforme no nosso combinado, conforme a gente combinou. Esse papel não é de boniteza, não. Ele é para atestar a minha fala com o que a gente fez. O negócio que a gente está fazendo aqui, está tudo escrito aí. Se eu não fazer esse negócio que está escrito, eu não vou estar louvando ao meu Deus. O dinheiro que eu vou ganhar do Senhor, ele não vai ser sagrado para mim. Então, assim, eu não sei o que causou, ele ficou meio assustado, mas depois nós temos uma relação de amizade e de comercial por muito tempo. Esse patrão, acho que tem uns 15 anos que eu faço serviço para ele. E faço, eu tenho certeza que ele é alegre com o meu serviço, porque se não fosse ele não me chamaria mais. Então, para você que faz isso e tá ainda tendo o nome de crente, é hora de mudar, amigo. É hora de mudar. Como eu falei, todas as religiões, eu falo religiões, porque tem várias crenças, né? O Senhor não se trata de religião. A gente amar a Deus não se trata de religião. Se trata de opção. Você teve uma boa opção de louvar a Deus. Mas se você não quer, tem outras opções. Mas tem só um caminho que leva a Deus. É o caminho da retidão. É o caminho da honestidade. É o caminho que a gente trilha com segurança. Onde você põe a cabeça no travesseiro, consegue dormir e descansar em paz. Por saber que não tem ninguém atrás de você por alguma coisa. Então esse é o recado que eu quero deixar para você hoje. E dizer, olha, se você não crê em Deus, está chegando a hora do Senhor se apresentar para nós, porque hoje mesmo pode ser o fim de nossa vida. Podemos dar um problema ou outro e a gente morrer, né? Passar da morte para a vida. E aí o que a gente vai falar para Deus lá do outro lado? Porque do outro lado tem uma pessoa lhe esperando. E essa pessoa, ela quer te dar boas-vindas, mas isso vai depender do que você fez de bom, do que você viveu, né, aqui na terra. Não é só obras que salvam, mas a fé em Deus também. Ela nos conserva em vida diante de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, se você é, e tentando melhorar a cada dia. E como eu falei, se você não é essa pessoa, se você precisa melhorar, não existe melhora melhor do que estar ao lado do Senhor, do que pedir a Ele ajuda. Você pode dizer, Deus, nessa hora eu me coloco nessa posição de servo, pedindo a tua ajuda, pedindo que o Senhor melhore, que o Senhor transforme o meu caráter. Se eu vou vender um carro quebrado, eu preciso falar para o comprador que esse carro está quebrado. Se eu vou comprar um imóvel com a intenção de não pagar ou alugar, com a pretensão de sair e não deixar exemplo aqui, eu preciso que o Senhor me molde. E o Senhor vai moldando aos pouquinhos. Se eu mentia muito para alguém, se eu falava só coisa que não alegrava, que não ia somar na vida das pessoas, Deus, me faz fazer isso, Senhor. Eu preciso da tua graça. Se eu, lá no meu trabalho, volta e meia, eu pegava uma coisa, levava para casa, e ninguém via, mas os olhos de Deus vê, Senhor, me ajuda a eu não fazer isso mais. Se eu, Senhor, eu pegava as coisas do meu pai,
se eu pegava as coisas de minha mãe. Senhor, me ajuda a eu não fazer isso mais. E o Senhor vai moldando isso. O Senhor vai trabalhando com você. Deus gosta de trabalhar com a gente, irmãos. Mas se a gente não der lugar para Ele trabalhar na nossa vida, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar eu ouvir um bom sermão se eu não quero colocar em prática. Eu preciso ouvir as palavras do Senhor e guardar no meu coração. Guardar no coração não é você trancar a palavra de Deus, não é você colocar em prática o que você aprendeu. Às vezes você é muito ensinado, às vezes você está academicamente formado, né? Você é bacharelado, mas os seus atos não condizem. Às vezes você está no trânsito, uma pessoa faz raiva, ocupa aquela faixa da velocidade, né? Quando está da direita vazia. O Código Nacional de Trânsito, ele diz que as pessoas que vão mais devagar têm que transitar pela direita e deixar a sua esquerda livre. Se eu tenho duas faixas da esquerda para tráfego maiores, por que eu vou pegar do meio se ainda tem a direita que está livre? Então tem pessoas que dizem assim, não, eu pego aqui a faixa do meio e vou embora. E tal, né? Porque a faixa da direita é só para veículos mais pesados, né? Mas se ela está vazia, ocupe a faixa da direita, deixe as duas faixas livres, para que outras pessoas que venham com mais velocidade possam passar de você, ultrapassar pela esquerda, como fala o Código de Trânsito, né? Mas as pessoas às vezes pegam a faixa do meio ali e vai embora, né? Aquela vagareza, pode causar um acidente porque você vai permitir que outras pessoas ultrapassem você pela direita. Então, assim, isso aí é meio complicado a gente tocar nesse assunto, porque tem pessoas que acham que sabem de tudo, né? E quando a gente faz um comentário, a gente às vezes recebe ofensas, né? Muitas pessoas entram lá para tentar combater, porque tem pessoas que acham que só eles que são certos, né? Eu não quero passar por isso. Eu não sou especialista em nada. Eu só sou um seguidor de Deus que tenta aprender e colocar em prática o que eu aprendi. E tem me feito muito bem. Né? A humildade, o caminho da humildade, ele sempre nunca vai ser ruim para ninguém. Eu me coloco nesse caminho da humildade, não sou maior do que ninguém. Tento passar um pouco do meu conhecimento, né? Mas assim, se ele vai servir para você, amém. Se ele não serve, simplesmente eu peço desculpa que você continue fazendo o que você está fazendo, né? Eu não vim aqui para mudar a sua vida. Eu vim aqui para transmitir como Deus fez na minha vida que está dando certo. É só isso, né? Então que Deus abençoe. Se você aprendeu alguma coisa com essa mensagem, você dá um like, repassa para outras pessoas, porque um bom sermão da palavra do Senhor, ela nunca é demais na nossa vida. Nunca vai nos trazer prejuízo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.